Boa noite, meninas preciosas, bem-vindas a mais uma Gold Class da comunidade Dinheiro na Bolsa, a comunidade mais rica desse WhatsApp. Eu sou a Adri Costa, também conhecida como Tia Drica, porque a riqueza já está no meu nome, para quem me conhece. Eu sou educadora financeira, especialista em investimentos, fundadora dessa comunidade Dinheiro na Bolsa. Também sou servidora pública, analista na carreira de especialista do Banco Central. Se alguém estiver pela primeira vez ou vendo o vídeo, me vendo pela primeira vez, me conhecer um pouco. Hoje eu estou a cara da riqueza, porque eu estou em viagem no momento, então eu estou na Argentina. Ainda dá para ver um pouquinho aqui da vista. Ainda está um pouco de dia aqui, porque está anoitecendo mais tarde mesmo. Vai escurecer mesmo lá para as 8h30 aqui agora. Está no finzinho do verão. Tem o lago ali, que é o Nahuel Huapi, lindíssimo aqui na Patagônia. Eu estou em São Carlos de Bariloche agora. Então, estou a cara da riqueza hoje. Para quem não conhece esse outro lado da Adri, né, eu sou apaixonada por viagem, por trilha, por travessia em natureza, enfim. Eu estou aqui com alguns objetivos relacionados a essa minha paixão, né? E fazendo um gancho com o meu trabalho de finanças, né, em investimentos, um dos motivos que me levaram a aprender a fazer o meu dinheiro se multiplicar, um dos principais motivos, entre outros, foi a liberdade. Liberdade para viajar, liberdade financeira, liberdade geográfica, que em breve eu vou atingir. Ensaio para uma vida nômade. Quer ficar rica? Cola na Drica. Quer ficar rica? Cola na Drica. Deixa eu ver quem está aqui no online hoje. Deixa eu ver, André, Yara, Marilele, Maiara, a Sinara. Meninas, depois quem for chegando, se vocês deixam no chat assim, Maria Joaquina, presente, para ficar registrado aí, que fica gravado lá, o histórico do chat, eu consigo deixar gravado, para depois eu saber quem participou. Vamos fazer aquela chamadinha básica aí no chat, coloca nome, sobrenome, presente, chamada da tia Drica. E quem estiver vendo a gravação, põe nos comentários, tá? Adri, eu vi a gravação. E já segue o canal no YouTube, que esse vídeo vai estar no canal no YouTube, no canal Dinheiro na Bolsa, e curta o vídeo também. Se você está vendo e ainda não faz parte da comunidade, acesse o site dinheironabolsa.com, dinheironabolsa.com, clica lá em comunidade, é só preencher o formulário de inscrição e esperar ser incluída no grupo, tá? A participação é gratuita e exclusiva para mulheres. E na nossa Gold Class de hoje, nós temos uma convidada que já é parceira, minha parceira, a Thalia. Ela vai se apresentar de forma mais completa, mas já adiantando, a Thá, ela é contadora, planejadora e consultora financeira também. Mora em Brasília também, é quase minha vizinha. E hoje vai falar para a gente, dentro da temática amiga do crédito, sobre como calcular a parcela que cabe no nosso bolso, que cabe na nossa bolsa. Tá, o palco é seu, fique à vontade para a sua apresentação. Eu fico aqui no back-office ajudando na moderação e aprendendo também. A gente sempre tem muito que aprender. Eu tenho certeza que Sim, vai aprender, tá bom? é Fica à vontade. verdade. Obrigada, Adri. Gente, meninas, prazer estar aqui. Boa noite para todas. A Adri me convidou, a gente já teve uma parceria desde o ano passado, né, Adri? Que começamos essa parceria maravilhosa aí. Adri, é isso. Juntar com a Adri é só riqueza. Só riqueza e sucesso. A gente já fez uma palestra juntos também lá na Trilheiras. Agora estamos fazendo aqui. E eu quis trazer essa temática porque eu acho que ela é bem abrangente, dá para a gente falar de crédito, mas sempre falando de organização financeira, né? Então, a ideia de trazer essa questão da parcela que cabe foi até um insight que eu tive de atendendo mulheres, atendendo clientes na consultoria financeira. Então, como a Adri falou, eu presto atualmente consultoria financeira para pessoas, né, pequenos negócios, e muito focado nessa parte de planejamento financeiro, organização. Atendo muita gente que vem com esse intuito de eu estou endividado, como é que eu faço para sair? Porque às vezes um olhar externo ajuda demais, né? Ainda mais um olhar externo especializado no assunto. Então vamos lá, que tem muito assunto.
Fiquem à vontade, meninas, de quiser levantar a mão para perguntar alguma coisa, quiser colocar no chat aí qualquer coisa, a Adri aqui me interrompe, ela vai vendo as perguntas, né? Então, eu acho que é muito legal vocês perguntarem. No final também, se quiserem fazer dúvidas, perguntas, comentários, a gente está aqui disponível para isso, tá bom? Então, vou começar aqui com a apresentação, que aí tem uma partezinha que eu me apresento oficialmente, assim, mais ainda com mais detalhes. Deixa eu pegar aqui a minha tela. Aqui, a apresentação, Se não for compartilhar. sem vergonha, abre a câmera aí, meninas. É legal quando a gente está apresentando ver o rostinho, né? Senão É verdade, que a gente vê se estão com dúvida, se não está, o que está a gente se sente acontecendo. solitário. Quem quiser cair, abrir a câmera é bom, é legal. Então vamos lá, amiga do crédito, como calcular a parcela que cabe? Eu trouxe hoje 3 ferramentas aqui, que uma complementa a outra. Então, assim, colocando essas 3 ferramentas em prática aqui, já vai ser um avanço gigantesco na organização financeira de vocês, tá? E depois eu posso disponibilizar o modelinho do Excel, mandar para a Adri, que aí ela pode passar para vocês. Mas já adianto, né, de antemão, que também tudo dá para fazer no papel. Gente, eu sou da pessoa ali, é simples e efetivo. Tudo aqui que eu estou fazendo em planilha, em apresentação, dá para fazer no papel sem problema nenhum, tá? A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso quando a gente estiver aprendendo a ferramenta. Bom, como a Adri já falou, eu já comentei, meu nome é Thalia, né? Se precisar ali no Instagram, vai estar como Thalia Brito. Eu sou planejadora financeira, sou formada em contabilidade pela UNB, também tenho o título de especialista em investimento pela Ambima, embora eu atue mais na parte mesmo de organização financeira, que é o que eu gosto mais, mas eu também tenho meus pitacos ali no investimento, que é a parte mais especialista da Adri, que é a Adri que comanda essa parte aí. Eu também gosto muito dessa parte de economia comportamental, essa parte mais psicológica que a gente tem que ter de emoções, lidar com emoções, com contexto. Então, eu faço bastante curso voltado para isso, porque quando você está fazendo planejamento financeiro, você não precisa... Na verdade, eu falo que os números é só um detalhe, né? O que está por trás dos números, a forma como você gasta o dinheiro, como você lida com o dinheiro, tem muito mais a ver com mentalidade, com emoções, com o contexto que você está inserido, né? Tanto social quanto o contexto familiar, enfim. Então, tudo isso faz parte aí do planejamento financeiro. A gente não pode simplesmente olhar só o número, só a parte financeira. Eu gosto de falar que a parte qualitativa e a parte quantitativa tem que andar ali lado a lado, senão não funciona. E a Desbrave, né? Vocês vão ver esse nomezinho aí, Desbrave, é o nome da minha empresa, que eu nomeei. Começou como um projeto de educação financeira também, viu, Dri? Igual você, assim, fui falando de coisas de finanças no Instagram, acabou que fui gostando do assunto e fui levando isso e virou uma empresa realmente. Então, hoje a Desbrave, a gente tem 2 nichos de serviços, que esse de planejamento financeiro, sou eu que toco 100%, e tem a parte de contabilidade, né, que a gente atende empresa de serviços, e aí é uma sócia minha que toca, mas eu ajudo ali mais na gestão, mas é uma sócia minha que toca. Então, se alguém precisar de serviço de contabilidade, depois também posso deixar o contato dela aí para vocês, tá? Então, vamos lá, meninas. Seguinte, hoje a gente vai discutir, como eu já falei para vocês, eu trouxe 3 ferramentas, que essas 3 ferramentas vocês vão conseguir entender como é que vocês fazem para quando quer adquirir tanto projeto, né? Tanto um projeto novo, quanto eu quero comprar uma casa financiada, eu quero comprar um carro financiado, eu quero fazer, então eu já estou endividada, como é que eu faço para entender aqui qual a parcela que eu posso assumir de uma renegociação, né? Isso é muito importante quando a gente está falando de dívidas, tá? Porque se você já está com o nome ali sujo e está esperando a renegociação, se você faz uma renegociação só para limpar seu nome e você não cumpre essa renegociação, é muito difícil depois de você conseguir um acordo tão bom quanto você conseguiu, é mais difícil ali, fica cada vez mais difícil. Cada vez que a gente quebra um acordo de negociação, fica mais difícil da gente conseguir um novo acordo com aquele banco, com taxas boas, e então essa parte de renegociação de dívidas, ela também é muito importante, né? Não é, eu gosto de falar uma coisa que não é porque é dívida que a gente pode fazer de qualquer jeito. Então, às vezes, a gente tem um negócio assim, porque eu vou fazer vamos supor, vou comprar um carro financiado.
Aí que eu vou comprar um carro financiado, eu não vejo se é uma parcela que eu vou conseguir pagar, né? Realmente, se eu coloco lá na ponta do lápis, eu faço o quê? Contabilidade mental, né? A gente adora fazer uma contabilidade mental. Mas não coloco na ponta do lápis. Será que eu vou realmente conseguir pagar essa parcela? Será que o valor da entrada eu tenho? Eu vou ter que... Aí muitas vezes acontece de parcelar também o valor da entrada. Será que se juntar a parcela do carro com a parcela do valor da entrada vai dar certo? Não vai? É um valor... É algo que precisa agora, pode esperar. Então, isso eu estou colocando no carro, mas a gente pode colocar tudo que for adquirir com essa forma de planejamento. Então, pode ser algo que você vai guardar dinheiro também, a gente pode usar essa ferramenta dessa forma, como também para uma parcela, né? Então, eu quis trazer esse nome parcela que cabe, mas isso aqui dá para vocês adaptarem para tudo, né? Essas ferramentas aqui eu utilizo na consultoria financeira, é claro que a gente vai adaptando conforme o contexto da pessoa, conforme a pessoa precisa, e a ideia aqui também é que vocês entendam como elas funcionam e adapta para vocês no dia a dia, coloque em prática no dia a dia de vocês. Mas dá para usar elas de várias formas e tem, às vezes, outras formas até também de entender isso. Tá? Então, a gente vai trabalhar hoje uma ferramenta que eu chamo de fotografia financeira, tabulação de dívidas e fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa aqui, ele é mais famosinho, mas vocês vão ver como ele se encaixa com essas outras ferramentas e como que é importante a gente ter esse olhar para frente, né? Aqui eu trouxe uns tópicos rápidos sobre planejamento financeiro para explicar o que é planejamento financeiro, né? A gente está falando de planejamento financeiro, entender qual parcela que cabe e tudo mais. E o planejamento financeiro, a gente pode definir ele como estratégias, né, que a gente faz para que a gente possa lidar melhor com o nosso dinheiro. Então, seria uma forma mais eficiente da gente gerir o nosso dinheiro, da gente tá ali atendendo nossas necessidades, né, e que esse dinheiro que a gente está tendo ali, ele consiga não só atender a nossa necessidade, mas como atender da melhor forma possível, né? Que seria essa eficiência do dinheiro. Então, o planejamento ele vem com esse objetivo de como é que eu posso fazer? O que vai ser daqui 3 meses, né? Como é que eu vou? O meu salário daqui 3 meses vai ser X reais, minha despesa vai ser isso. Será que eu posso comprar tal coisa? Será que não? Então, o planejamento financeiro ele tem um olhar para frente, né? Planejar. Ele vem da palavra planejar, de um verbo futuro. O que é muito comum também, que eu escuto muito dos meus clientes, quando às vezes me procuram, então às vezes colega, família. Nossa, isso eu escuto demais. Thalia, até que eu sou organizada, sabe? Eu anoto minhas coisas, eu anoto minhas despesas, mas parece que eu nunca saio do 0 a 0. Parece que eu sempre estou empatada aqui, parece que as coisas não fluem, não estou evoluindo. E eu percebo que qual que é geralmente, assim, 99% dos casos, qual que é o problema? A gente está com o olhar para trás. A gente está anotando só o que passou. Então, gastei R$1.000 de cartão de crédito. Anotei lá, fui lá, paguei. Então, é quase como se fosse só um controle de pagamento, né? Deixa eu ver aqui se eu paguei tudo esse mês. Paguei. Beleza. Paguei 2.500. Não, paguei 2.800. Tive que pegar R$300 emprestado. Então, a gente está sempre com o olhar para trás. E aí eu gosto de usar aquele ditado, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, gente. Depois que o orçamento já fez, você só pagou as contas, não tem o que planejar, não tem o que mudar. Você só vai pagar, né? Vamos ter que aceitar a realidade. Então, o planejamento financeiro, a gente tem um olhar para frente, que é onde a gente pode o quê? Ter o nosso controle, né? Em algumas situações, nem tudo a gente tem controle, mas no que a gente tem controle, a gente tem que ter o melhor controle possível. Então, eu também gosto de falar muito essa frase. A gente tem controle sobre poucas coisas na vida, mas o que a gente tem controle, a gente tem que controlar muito bem. Então, o nosso dinheiro é algo que a gente tem controle, né? Claro que a gente tem vários vieses, emoções que tá ali, a gente vai aprendendo a lidar, mas é algo que a gente tem um controle, então a gente tem que aprender a lidar com ele da melhor forma possível. Então, o planejamento ele vem com esse olhar de como é que vai ser o próximo mês? Como é que vai ser o daqui 2 meses? Como é que vai ser daqui 3 meses? Como é que eu quero ser que vai ser daqui 1 ano? Então, eu vou tendo esse olhar para frente e atualizando isso à medida que as coisas vão acontecendo. Esse olhar para trás, ele é importante muito no início, quando a gente está olhando para nossas finanças. Então,
Quando eu não tenho o costume de olhar para as finanças, quando eu não entendo muito bem como é que eu gasto, quando eu não tenho esse autoconhecimento financeiro, vamos dizer assim, essa consciência do que está acontecendo com as minhas finanças, eu gosto de falar que é importante a gente olhar para trás. Ah, vamos olhar aqui o que está acontecendo, como é que você gastou esse último mês, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Mas isso é só o inicinho do conhecimento. É só tipo assim, agora eu entendi como é que eu gasto. Eu gasto desse jeito, eu faço isso. Tá, então agora que eu sei onde é que eu tô, eu consigo entender para onde eu quero ir, né? Então, primeiro a gente entende onde é que a gente está, para depois a gente entender para onde a gente quer ir. Então, esse olhar para trás ele é mais importante como uma forma de autoconhecimento, né? E ali muito no início, não como uma forma, não é isso que vai transformar a vida financeira de vocês, tá? Eu gosto de falar também que o planejamento financeiro é um processo contínuo, tá? Então, assim, não tem como vocês virem aqui fazer uma aula, fazer um mês de planejamento, planejar 2 meses, agora pronto, resolvi minha vida. Não, da mesma forma que o dinheiro está envolto em tudo na nossa vida, o planejamento financeiro, né, ele também está envolto, porque é o planejamento desse dinheiro que a gente está gastando ali no dia a dia. Então, a ideia é que esse processo seja contínuo, à medida que vocês vão, às vezes, mudando o contexto de vida, vai mudando algumas coisas, também vai se atualizando esse planejamento financeiro. É claro que tem algumas ferramentas, por exemplo, o controle ali do gasto semanal, né, o controle de pagamentos do mês, é algo que você tem que atualizar com mais frequência. Talvez um planejamento ali mais anual, que você está orçando todo ano. Talvez é uma coisa que você pode atualizar a cada 2 meses. Então, vai depender muito ali também do seu contexto, de como que você gasta e tudo mais. E esse olhar para frente, gente, é muito importante vocês entenderem o seguinte: planejamento financeiro não é adivinhação, né? Então, a gente olhar para o planejamento financeiro, fazer um plano de, eu vou receber daqui 3 meses, eu recebo um bônus do trabalho, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Chega lá daqui 3 meses, não acontece nada do que você planejou, vamos supor. Aí você não pode pensar assim, não, é porque o planejamento financeiro não deu certo. Então, não o planejamento financeiro é ruim, eu realmente não nasci para isso, né? Que a gente adora falar isso. Não nasci para isso, não é para lidar com dinheiro, não é para mim. Não é isso, né? Então, é porque o planejamento financeiro, eu gosto de dar o exemplo da pandemia, que fica muito claro. O planejamento financeiro é uma forma da gente lidar melhor com os imprevistos da vida. Né? Então, vamos botar um exemplo aqui da pandemia, que foi o seguinte, né? Na pandemia tivemos muitos desempregos, né? Muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas tiveram a vida ali mudada, transformada, às vezes para mal, às vezes para bem, mas enfim, tivemos muitos imprevistos. Então, vocês concordam comigo que uma pessoa que foi demitida, né, que tinha ali uma vida organizada financeira, tinha uma reserva de emergência, tinha ali, né, seu planejamento financeiro ok, o impacto dele de ser demitido é muito menor do que o impacto de uma pessoa que não tinha nada, não tinha nenhuma reserva, não tinha nenhum planejamento financeiro, não tinha nenhuma organização, às vezes estava até já endividada, então as coisas só pioraram. Então, eu gosto de falar que o planejamento financeiro, ele não é adivinhação. Não é que tudo que você fez, né, tudo que você planejou vai acontecer exatamente daquele jeito. Mas, se as coisas saem daquele jeito, do jeito que você estava planejando, provavelmente o impacto é muito menor. Né? A forma como você vai lidar com aquilo é muito mais fácil. Não, eu já estava pensando que se acontecesse isso, então eu posso fazer aquilo. Então, se agora não vai dar certo dessa forma, eu posso fazer dessa outra forma. Então, é muito mais fácil da gente pensar, né? Porque a gente usa um momento ali mais neutro para já ter estratégias para quando o furacão vir dos imprevistos, que o imprevisto acontece com todo mundo, imprevistos acontecem, a gente já tem melhores maneiras ali de lidar, tá? E o planejamento financeiro, como eu falei, às vezes a gente pode atualizar essas ferramentas a cada uma semana, dependendo de tanto que você movimenta financeiramente, de quanto de valores que você recebe. Às vezes você é uma pessoa autônoma que recebe muito valor em conta, então às vezes esse controle financeiro tem que ser um pouco mais minucioso. Às vezes não, às vezes você, não, eu recebo uma vez no mês, minhas contas são bem simples, enxutas, só eu, não tenho mais ninguém que eu tenho responsabilidade financeira. Então, às vezes, eu atualizo ali uma vez na semana o que eu estou gastando por semana e as contas fixas eu pago uma vez por mês, e é isso. Então, só que a ideia que eu quero que vocês tenham aqui vamos pensar em dinheiro uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias
para não ter que pensar em dinheiro o tempo inteiro, tá? Então, assim, às vezes a gente fica preocupada com o financeiro, todo dia, e às vezes a gente tirar um momento ali, ó, 20 minutinhos do seu dia para olhar suas finanças, ou então a cada uma semana, acho que uma semana é ideal, um tempo ideal, assim, todo dia já é demais, eu acho também, mas uma vez na semana tá excelente. Então, uma vez na semana, tirou ali 30 minutos, vai te ajudar muito a ter essa noção dos números. E sempre pensando, quando você for atualizar uma vez na semana, não é atualizar para trás, é pensar é planejar as próximas semanas. Eu vou pensar aqui segunda-feira, como é que vai ser a minha semana agora? Como é que vai ser as próximas semanas? Então, quero muito que vocês saiam com esse olhar de futuro, de planejamento das próximas semanas, dos próximos meses, porque é onde vocês podem realizar mudanças de fato, tá? Isso tudo com essas ferramentas, vocês vão começar a ter mais número de referência para tomar essa decisão de estudar a parcela que cabe, que eu estou falando para vocês. Qual a parcela que cabe? O que eu posso encaixar aqui no meu orçamento? É a partir dessas ferramentas que a gente vai começar a ter esses números de referência, de, eu consigo encaixar uma parcela de celular aqui de R$300. Eu posso gastar por semana R$300. Ou então, nossa, esse mês está muito apertado, não tenho gastos variáveis para eu fazer, vou ter que fazer uma renda extra, vou ter que, não sei, a gente vai pensar estratégias que estejam dentro do contexto da pessoa. Então, assim, por exemplo, eu gasto por semana R$500, então agora eu vou tentar reduzir para 300, para no final do mês eu conseguir comprar algo aqui de R$800 à vista que eu quero. Então, a gente começar a pensar mais estrategicamente o seu dinheiro e ter esses números de referência, tá? Aqui, gente, na apresentação, deixa eu passar aqui rapidinho. Deixa eu ver se foi. Eu trouxe um resuminho conceitual de cada ferramenta, mas eu vou no Excel fazer com você. Eu já trouxe um exemplo meio que montado, mas eu vou mudando algumas coisas e falando, fazendo com vocês também. E aí, quem tiver dúvidas pode ir perguntando. Mas eu quis deixar aqui uma parte meio que escrita, meio que conceitual, para quando vocês quiserem revisar, tipo, é isso aqui que eu tenho que colocar lá, é aquilo ali. Então, a fotografia financeira, né, eu vou passar aqui a parte conceitual, mas já a gente vai lá para a prática. Ela é uma ferramenta que é para você entender como que é o seu custo de vida, né, total. Despesas fixas, despesas variáveis, que é aquela despesa ali mais do dia a dia, despesas sazonais, tá? Essa despesa sazonal aqui, gente, é uma despesa que a gente ignora muito, né? Então, despesa sazonal é aquela despesa que acontece todo ano, então acontece a cada 3 meses. É uma despesa até que às vezes a gente chama de imprevisto. Nossa, aconteceu um imprevisto essa semana, que foi, não sei, teve um exemplo que a gente estava estudando no case, que aí o rapaz falou assim que o imprevisto foi o aniversário da filha dele, que ele tinha que dar um presente ou era fazer uma festa, agora eu não lembro mesmo. Gente, não é imprevisto, né? Pode ser falta de planejamento, agora não é imprevisto. O aniversário da filha é todo ano, naquela mesma data, não muda, então é só aqui uma questão de planejamento que está faltando ali, mas não é um imprevisto, né? O imprevisto é algo que realmente você não tem controle sobre aquilo, assim, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe qual o valor, você não tem como planejar. Então, despesas sazonais é uma despesa que, às vezes, é uma parte significativa do orçamento da pessoa e é uma parte que está sendo totalmente ignorada. Por quê? A gente não coloca muito no lápis essas despesas que acontecem. Por exemplo, todo ano, início de ano, né? Tá na época aí, pagar IPVA, IPTU, licenciamento, quem tem filhos, material escolar, matrículas, se for escola particular. Então, é uma despesa que a gente já sabe todo ano. Então, assim, a gente pode ir, talvez, se programando melhor, se planejando melhor todo ano, para que essas despesas realmente não sejam um peso no seu caixa, né? Aquilo, seguro de carro, tem sempre que renovar, né? Tem gente, seguro de carro é outra coisa, que não pode falar quem para isso. Todo ano você tem que renovar o seguro do carro. Aí chega lá no dia, não, porque, nossa, aconteceu uma imprevisto esse mês, meu seguro do carro, né? É igual falar que o gás acabou também, né, gente? Eu sei que tem gás que acaba. Aí depende de quanto você cozinha, de quantas pessoas tem em casa, tem uns que é mensal, aí tem outros que vai ser mais trimestral, mas é uma despesa que a gente pode colocar ali já como sazonais e dá para a gente já ir planejando isso, tá? Então, e as despesas variáveis, a gente vai ver, são essas despesas mais do dia a dia, e eu gosto de chamar elas, eu gosto de falar que é o famoso buraco negro,
que a gente sabe que existe, mas não sabe o que tem dentro, porque é aquela despesa do dia a dia, aquela despesa que você gasta no cartão de crédito, geralmente, então você não tem muito controle do que você está gastando, de que é, então você vai ver, só tem a fatura lá, né? Então, não é a fatura do cartão de crédito. Vocês estão vendo aqui, e a gente vai ver na prática, que aqui vocês não vão lançar o valor da fatura. Vocês não vão colocar lá assim, meu cartão de crédito fechou em 1.500, né? Vou botar lá, fatura, banco X, 1.500. Não. A gente vai destrinchar o que tem dentro dessa fatura. Assinatura, despesa fixa. Assinatura aí. Olha, gente, a assinatura é importante às vezes dar uma olhada, viu? Esses dias eu peguei um cliente que tinha mais de R$2.000 de assinaturas e a pessoa não tinha a menor ideia que ela tinha esse valor de assinatura ali. Então, assim, vai assinando um stream aqui, um negócio aqui, que hoje em dia tudo é assinatura, né? Tudo tem um negócio de assinatura. Paga aqui R$30, 40, 50. Quando foi ver que somou tudo, estava dando R$2.000 só de gastos fixos mensais ali. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, a academia paga todo mês, despesa fixa, né? Então, a gente vai aprender ali. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, tipo, essa despesa aqui, você acha que é o quê, Thalia? Pode mandar aí no chat que a gente vai responder. Aqui também, nessa fotografia financeira, a gente coloca todas as parcelas que vocês já têm comprometido, né? Então, o que a gente já tem comprometido? Eu comprei uma blusinha no cartão de crédito e eu dividi ela em 3 vezes. Isso é uma dívida, é um parcelamento, tá lá no seu cartão de crédito. Lembra que a gente não vai colocar a fatura aqui? Então, a gente tem que trazer tudo que tá no cartão para cá, para bater com a realidade dessa fotografia financeira aqui. Então, a gente traz essa parcelinha da blusinha, a gente traz a parcela do financiamento, a gente traz a parcela do empréstimo, de consignado. Eu passo todo mês um valor aqui, às vezes, de dívida para minha mãe, que eu tenho um dinheiro emprestado. Bota lá na fotografia também. Então, coloca nessas dívidas aqui. E aí, depois que a gente entendeu tudo que você recebe, todas essas saídas, a gente ainda coloca aqui uma margem. Tá? O que é essa margem? É como se fosse uma categoria de despesa adicional para a gente ter uma segurança do seu planejamento financeiro andar, que era aquilo que eu estava falando dos imprevistos, né? Então, a gente vai planejar, se a gente coloca, olha, eu recebo 5.000 e todas as minhas despesas são 5, e até se a gente quiser incluir, às vezes, aqui projetos e tudo mais, beleza, 5, tá ficando 0 a 0. Aí, vamos supor, nossa, fiquei doente, né? Tive dengue, vamos supor, surtar dengue agora, né? Tive dengue, comprar remédio, não sei o que, bebê. Aí já é o quê? Um imprevisto. Da onde vai sair esse dinheiro para pagar esses remédios, consulta, exame, às vezes? Da margem. Então, a margem, eu gosto de falar que é o que permite o nosso planejamento flutuar, né? Tem uma professora de psicologia do dinheiro que ela fala que a nossa vida é um zigue-zague, ela é só em linha reta quando a gente morre. Então, o nosso planejamento financeiro ele tem que ter essa liberdade de fazer esse zigue-zague, de acordo com a nossa vida. Então, às vezes, tem meio que tá mais ok, sobrou mais dinheiro. Na outra, não. Então, a gente vai... a margem ela é essencial para a gente ter que fazer com que esse planejamento flutue, sem a gente toda hora ter que ficar olhando para ele e refazendo. Nossa, agora deu errado e vou ter que refazer aqui de novo. Não deu certo desse mês de eu guardar o dinheiro que eu queria. Não deu certo de fazer tal coisa. Então, a margem ela é um valor para esses imprevistos, para às vezes, sempre tem uma continha que a gente esquece, às vezes, de colocar ali, né? Tipo assim, nossa, olha só, isso acontece muito, tá? Às vezes eu tô lá, já na terceira, quarta reunião com o cliente, aí ele fala, nossa, hoje eu tava pagando tal coisa, eu lembrei que a gente não colocou aqui, nesse negócio. Ontem mesmo eu tive reunião com a cliente à noite, tinha mais de R$300 de valor que ela não tinha colocado lá de algumas contas que ela tinha. Aí a sorte foi que no dia da reunião ela tinha pago as contas e ela estava com aquilo fresco na cabeça. Então, às vezes a gente esquece de colocar algumas coisas. Então, a margem, eu gosto de botar um valor ali de 10% a 20%, dependendo de quanto que a gente mapeou ali, que é um valor que você vai ter todo mês no seu orçamento reservado para esses imprevistos. Não gastei com a margem? Pode gastar a margem, ou pode guardar, pode fazer o que achar melhor aí. Mas a ideia é ter durante o mês inteiro aquele valor disponível para se acontecer alguma coisa, você está ressarcido. É quase como se fosse uma pré-reserva de emergência. Porque a ideia é que essas coisas muito pequenas do dia a dia, você não tenha que ficar acionando toda hora a sua reserva de emergência quando você já tiver ela constituída.
Quando você não tiver, ainda mais essencial você ter uma margem para você não ter que ficar ali toda hora, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que pegar um empréstimo, vou ter que refazer aqui meu planejamento, como é que eu vou fazer? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá? Então, fotografia financeira, a gente vai passar por ela no Excel já. Só passar aqui para explicar para vocês. Aliás, eu vou logo lá para o Excel, depois a gente volta aqui para o conceito dessas outras duas, que eu acho que é importante. Deixa eu só mudar aqui a apresentação para a planilha. Deixa eu aumentar aqui. Vou botar 150, que eu acho que fica melhor para ver. Tá dando para ver aí, Adri? Tranquilo? Então, Tá. beleza. Ó, vamos lá, gente. Aqui eu trouxe uma fotografia financeira que, inclusive, eu peguei de um dos clientes que eu tenho da consultoria e adaptei ela, tirei algumas coisas para não ter dedicação também. Adaptei para trazer assim uma coisa mais real para a gente mesmo assim entender aqui como é que acontece. Então, essa pessoa aqui, ela tem um salário fixo, então ela é CLT, né, trabalho de carteira assinada. Ela recebe R$ 5.741 aqui líquido, mais ou menos. Então, primeiro detalhe aqui, nas entradas, né? O seu salário tem que ser o líquido do INSS e do Imposto de Renda Retido na fonte, né? Então, se você pegar lá seu contra-cheque, acho que vou até deixar quase que um dever de casa. Eu sou aquela que adora deixar dever de casa também, Adri. Eu gosto de dos clientes, eu sempre coloco um plano de ação para eles. Sim, ficar só olhando, assistindo, tem que pôr a mão na massa, né? O que eu pego muito pessoas na consultoria, às vezes no dia a dia, que a pessoa nunca olhou o contra-cheque, gente, nunca viu quanto que ganha bruto, o que que desconta, como é que tá, a gente tem que ter uma noção mínima do que tá acontecendo aí naquele contra-cheque, né? E olha, eu já fui de auditoria, viu? RH comete erros. RH comete erros, então é importante saber o que acontece ali naquele contra-cheque. Vai que você pega um erro aí no seu salário que está recebendo líquido. Então, é importante ter esse conhecimento. Então, dá uma olhada no seu contra-cheque, quem aqui é servidor público, então trabalho de carteira assinada, dá uma olhadinha no seu contra-cheque aí, como é que você recebe, qual o seu valor bruto e qual o valor líquido. O valor líquido é o que você vai considerar aqui, porque é o valor que você, de fato, está recebendo em conta. Já entrando aqui em algumas coisas, quando é servidor, e às vezes tem algumas carteiras assinadas que tem também consignado, né? Consignado é aquele empréstimo que já vem descontado do seu salário, né? Você nem precisa pagar ele já vem automaticamente descontado lá do seu salário. Quando tem consignado, eu gosto, para ficar mais visual, de colocar assim, vamos supor que essa cliente aqui tem um consignado de R$ 500 que desconta no salário dela. Eu somo o salário dela líquido com os 500. Então, eu aumentei aqui, ó, R$ 500. E aqui em dívidas, eu coloco esse consignado diminuindo. Por que a gente faz isso? Porque eu tenho uma noção de quanto que eu receberia líquido se eu não tivesse esse empréstimo. Então, assim, eu tenho um consignado que ele está diminuindo do meu salário R$ 500. Então, se eu não tivesse ele, eu estaria recebendo 6.241. Mas como eu tenho ele, né, eu só recebo 5.741. E aqui no consignado eu tiro, porque eu sei que eu estou pagando isso aqui todo mês, tá? Mas eu vou voltar, por exemplo, aqui. Isso aqui é mais detalhe, gente, visualização. É claro que vocês vão pegando. O que eu recomendo? Principalmente para quem não tem muito familiaridade com Excel. Gente, papel e caneta. Se aqui você pegou um A4, ó, escreveu. Meu salário é 5.400. Beleza. Vou para a próxima tabelinha que a Thalia falou, despesas fixas. Depois vou botar aqui meus variáveis. Então, isso aqui você não precisa fazer no Excel. Eu vou disponibilizar para vocês essa planilha, mas dá para fazer no papel. A única coisa que eu falo que tem diferença do papel para o Excel é que o Excel são automático. O papel você vai ter que pegar a calculadora ali e fazer o cálculo, mas está tudo certo, tá? Então, quanto mais visual ficar para você, melhor. Às vezes até eu gosto de falar do cliente fazer no papel, mesmo que ele goste de Excel, porque o papel ajuda a gente a assimilar aquela informação, tá? Então, acho legal de vocês fazerem no papel inicialmente para entender a ferramenta, ver como é que é, tudo mais. Essa cliente aqui também recebia um auxílio home office 150. Então, nas entradas aqui, gente, você vai colocar tudo que você recebe. Eu recebo uma pensão, coloca aqui também. Eu recebo aluguel, tem uma casa que é alugada, eu recebo esse aluguel, coloca aqui, que a gente quer saber qual é a sua capacidade total de renda.
tá? Então, se tiver outras rendas, né? Se você tiver, por exemplo, se você é casada e você trata o orçamento com seu marido de uma forma só, né? Os dois, uma renda, como se fosse uma renda só da família, vocês podem fazer do casal aqui, né? Da família. Então, coloca o salário de um, o salário do outro. Então, dá para fazer também com o casal. Aqui na parte das dívidas, gente, é aquilo que eu estava falando, né? A gente vai colocar aqui, por exemplo, parcela do. Vamos botar assim, ó, parcela, blusinha. Foram 3 parcelas, pode colocar 5, foi R$ 50. Ah, vamos colocar, sei lá, comprei um tênis em 5 vezes. Coloca aqui, vamos botar que foi 50. Pode colocando todas as parcelas aqui. Às vezes, já peguei muito cliente assim, que tem muita parcela, e aí às vezes eu fico, vamos fazer, a gente faz num cantinho segregado. Então, às vezes eu pego, abro outra guia aqui, ó, e faço de parcelas. Tipo, vamos colocar, anotar tudo aqui que se tem de parcela, depois a gente coloca só o total aqui na fotografia, porque às vezes é muita parcela. Se for esse caso, faz no cantinho segregado, depois traz para cá, total de parcelas, sei lá, 1.500, 2.000. Então, faz isso, pode fazer dessa forma, tá? Então, como eu estava falando, tudo é adaptação. De acordo com o texto da pessoa, a gente vai adaptando aqui para ficar melhor para a visualização. Nesse caso aqui da cliente, por exemplo, ela tem 2 empréstimos. Então, eu coloquei na ferramenta de tabulação de dívidas, que a gente vai passar por ela já já, e trouxe só o valor total das parcelas, né? Então, aqui é o valor total das parcelas que ela paga no mês. Total das parcelas. Vou botar aqui. Aí a gente coloca aqui as despesas fixas, né? Então a gente vai para o próximo quadradinho. As despesas fixas geralmente é a despesa mais fácil da gente conseguir entender. Que é aquela ali despesa que acontece independente, né, de você estar trabalhando, de não estar trabalhando. Então, geralmente tem um dia fixo ali para você pagar aquela despesa, né? Eu sempre gosto de colocar também do lado o dia que você. Por exemplo, o dia que a pessoa recebe o salário, né? Ou a entrada, as entradas que forem, o dia que essa entrada recebe, as datas de vencimento das despesas fixas, porque a gente já começa a entender se o dia que recebe tem como pagar, porque às vezes também tem essa logística de eu recebo tal dia, mas a conta vence antes, e então a gente já começa também a ter algumas estruturas de melhoria aqui nisso. Então, legal de colocar aqui as despesas fixas junto com a data de vencimento. Tá? Então, no caso aqui dela, a gente tinha aluguel, condomínio, internet mais celular, ela pagava academia no cartão de crédito, mas aqui a gente coloca independente da forma de pagamento. Então, aqui a gente não vai ter, assim, a fatura Pão de Açúcar, fatura, cartão, Casas Bahia. Não. Você vai entender o que tem lá dentro, se é fixo, se é variável, e vai destrinchar aqui nas categorias. Ela pagava um personal, R$ 75 por mês, pagava água, pagava luz, e botei aqui. Thalia, tem outras despesas. Por exemplo, Netflix, paga o Netflix, esses streams que são mensal, você pode somar tudo, todos os streams e colocar aqui. Eu pago, sei lá, R$ 150 de streams, vamos supor. Se tiver outras despesas, pago plano de saúde todo mês, pago algum imposto que é todo mês, que é fixo, pode colocar aqui. Tudo que for despesas fixas, que paga todo mês, pode colocar aqui. Mesmo que, às vezes, por exemplo, água e luz. É uma despesa que é fixa, mas o valor dela muda ali ao longo do mês que você está e tudo mais. É mais interessante você colocar ela como despesa fixa. E aí você pode colocar um valor médio que você paga. Eu pago em média uns 55, R$ 60. O mês que vem maior, eu pago 80. E coloca 80. Então, essas despesas que são fixas, mas o valor muda, pode colocar em despesa fixa que é melhor de gerenciar, tá? As despesas variáveis, gente, é aquelas despesas, assim, que eu falei, né? O famoso buraco negro que a gente não sabe o que tem dentro. Então, às vezes, é difícil da gente entender como é que é nosso gasto. Aqui, na fotografia financeira, eu gosto de trazer esse gasto por semana, né? Então, a gente entender como é que é uma semana nossa. A gente almoça fora todo dia, a gente toma café da manhã em casa, toma café da manhã na rua, a gente faz compra de mercado toda semana, uma vez no mês, a gente vai no cinema todo final de semana, todo final de semana eu tenho que ir no restaurante. Não tenho. Fico mais em casa, não, vou para uma festa. Então, pegar uma semana e analisar é mais fácil
do que você tentar descobrir um mês inteiro o que você faz de custo, né? Então, aqui a gente começa... O que eu recomendo? Começa a colocar algumas categorias que você sabe que tem gasto. Então, eu almoço todo dia fora. Então, já sei que eu tenho um almoço fora aqui toda semana. Eu faço compra de mercado toda semana. Ou então, eu faço por mês. Você pode dividir aqui. Se for por mês, for aquela compra mensal realmente, talvez até valha a pena colocar na despesa fixa, tá? Dependendo do for. Mas, geralmente, as pessoas vão mais de uma vez no mês no mercado. Então, trazer aqui para os variáveis é legal. Ou então, às vezes, colocar, eu vou uma vez no mês, depois eu fico indo picado. Então, coloco uma parte em fixo, depois coloco outra parte em variáveis. Para a mulherada aí, né, que a gente geralmente gasta com unha, sobrancelha, nem todo mundo, mas né, a maioria tem esse gasto, sobrancelha, unha, cabelo, coloca aqui, tá? Cabelo, inclusive, é um gasto que às vezes tem muitas mulheres que fazem procedimentos a cada 3 meses. Vai fazer uma pintura, alguma coisa assim. É um gasto excelente para colocar aqui na despesa sazonal, que é aquele gasto que você tem a cada 3 meses, né? Então, assim, não pode falar que daqui 3 meses é um gasto, foi um previsto. Não, vamos planejar ele aqui. Daqui 3 meses tem, vamos já entendendo como é que vai ser esse pagamento. Farmácia, né, é um gasto que a gente geralmente tem. Se tiver algum remédio que é fixo, né, eu gostaria de fazer isso com o cliente. É um remédio que eu tomo todo mês, né? Eu tenho que comprar todo mês, ou então a cada 2 meses. É uma despesa fixa, às vezes é um remédio controlado que a pessoa toma, então já é interessante até colocar como despesa fixa. Então, essa farmácia no variáveis, eu gosto de colocar mais para essas coisas do dia a dia, ou então, às vezes, a pessoa compra muito cuidados pessoais, coisas de higiene pessoal na farmácia. Então, esse variável é mais para isso. Se for algum remédio que é mais controlado, coisa que você já sabe que é fixo, pode colocar já em despesa fixa, que é melhor. A despesa fixa, gente, é sempre mais fácil de controlar, de gerenciar. Então, tudo que der para a gente encaixar como despesa fixa, a gente vai encaixar para já comprometer aquele valor lá como fixo, tá? Para falar assim, isso aqui já sei que todo mês eu tenho que pagar, não tem como fugir disso. Então, as despesas variáveis, uma dica que eu dou, que vai chutando um valor. Eu acho que eu gasto com refeição R$100. Não para fazer a conta, não, porque na hora que você for parar para fazer a conta, vai demorar muito, você vai querer desistir para terminar a ferramenta. Então, a minha dica é, vai chutando um valor até para você saber, porque às vezes você fala assim, eu acho que eu gasto R$100. Quando vai ver, no final das contas, gasta 300 com o negócio. É incrível isso aqui, porque sempre que eu faço, assim, com o cliente, sempre, a gente tem um viés de otimismo que a gente sempre acha que a gente gasta menos. Isso é incrível, Adri, assim, toda vez que eu falo com o cliente, aí a gente coloca um valor aqui, aí eu passo a ferramenta para anotar os gastos uma semana. Você vai anotar o que você gasta durante uma semana. Quando chega, geralmente é sempre mais, assim, é muito difícil ter um cliente ou outro que, não, olha, a gente aumentou realmente, né, tudo isso você gasta. Porque a gente sempre acha que a gente gasta menos do que a gente de fato gasta, tá? Então, isso é um viés que a gente tem de otimismo mesmo com nossas finanças. Então, assim, recomendo fazer aqui uma aproximação de valor, um chute de valor que você acha que você gasta, e depois você anotar durante uma semana. Faz essa anotação durante a semana, só uma semaninha, não precisa ficar anotando sempre não, que realmente é chato ficar anotando gasto todo dia. Mas anota uma semana e vê, tipo, olha, eu gastei de refeição R$100, eu tinha colocado aqui só 50, então vão ter que aumentar uma calibrada nesse número. Então, eu acho que é legal para a gente ver de fato o que acontece. Esse valor por semana, gente, já vai ser uma ótima referência para você entender quanto que você tem para gastar por semana. Ou então, assim, nossa, eu gasto 450 por semana, eu estou fechando um negativo. Talvez eu vou ter que dar uma calibrada nisso aqui de quanto que eu gasto por semana. Talvez eu vou ter que diminuir isso aqui. Ou então as despesas fixas também. Nossa, minha despesa fixa tá dando muito alta. Então, às vezes, despesa fixa é algo que pode ser mudado sim, tá? O problema é que eu gosto de falar aqui, despesa fixa é algo que você vai precisar de ter mais disposição, você vai precisar ter mais energia para mudar. Porque, por exemplo, eu tenho um aluguel de 1.300, eu posso mudar talvez para um aluguel mais barato, né? Que eu pague, sei lá, R$800. Vai ser uma economia de R$500 no orçamento. Mas isso exige o quê? Eu tenho que procurar um aluguel, eu tenho que me mudar. Então, assim, é um esforço muito grande. Então, assim, requer muita energia. Os gastos variáveis, às vezes a gente requer um certo controle nosso, mas é algo que é mais maleável, né? A gente está gastando ele mais no dia a dia,
Então, dá para a gente ir mexendo de forma mais rápida. O fixo, ele tem essa questão, mas é algo que pode, sim, ser mudado e, às vezes, precisa, né? Dependendo do contexto da pessoa. Então, esse valor aqui por semana, e o da despesa fixa também, o total, já é um valor de referência. Olha, do meu orçamento, eu ganho 6 mil, 2 já é comprometido com despesa fixa. Então, a gente tem que ter essas noções, porque o nosso cérebro, ele gosta de ancorar a nossa decisão em números. Então, ele vai pegar um número de referência, e ele geralmente vai pegar um número maior ali. Então, se eu ganho 6 mil, quando eu vou tomar uma decisão financeira, eu não penso que, na verdade, no meu mês só sobra 50 reais. Eu penso que eu ganho 6 mil reais e eu posso pagar por aquilo. Então, isso aqui traz uma clareza muito grande de, olha, eu ganho 6, mas só de despesa fixa já é 2.500, de despesa variável já é 2 mil. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu ganho 6, mas não está sobrando 6. Não é assim que funciona. Então, o nosso cérebro, ele pensa de forma automática, coisas para gastar menos energia. Então, a gente tem que ter esse cuidado de qual número que a gente está tomando a decisão. Então, às vezes, a gente ancora, eu ganho 6 mil, então acho que dá sim para fazer isso aqui. Então, faz aquela contabilidade mental ali, sabe, rapidinha, que a gente gosta de fazer, com a preguiça de anotar as coisas, e aí acaba dando errado depois no final. Eu posso assumir uma prestação aqui de 1.200, 6 mil, tá tranquilo. Tá tranquilo, exatamente. Nossa, gente, eu ganho 6. O que é 1.200 para mim, né? Não tá tranquilo. Exatamente isso. Então, essa ferramenta aqui é para trazer essa clareza já. Então, aqui, nessa por semana, daqui dessa ferramenta, a gente já geralmente já tira uma meta de valor semanal que a pessoa pode gastar, que eu posso gastar, que você pode gastar. Então, eu quero dar uma reduzida um pouquinho. Então, eu vou botar minha meta aqui de 400 reais por semana, que eu posso gastar. Então, 400 reais por semana é o valor que eu posso gastar. E aí, então, isso aqui é uma ferramenta para trazer clareza para vocês. Não é uma ferramenta de controle financeiro, a fotografia, tá? A fotografia é uma ferramenta para trazer essa clareza de quanto que eu gasto por semana. O meu custo de vida está dentro do que eu ganho? Tá maior? Tá menor? Como é que tá? Então, é para trazer clareza e a partir dessa ferramenta a gente começa a fazer ajustes. Ou então começa a fazer estratégias de referência mesmo, de controle. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia colocar essa referência. 450 por semana é o valor que você tem para gastar. E aí, a gente vai usar a ferramenta de controle financeiro para entender se eu estou conseguindo ficar dentro desses 450. Às vezes a gente pode usar a própria fatura do cartão de crédito, né? Então, minha fatura no máximo pode chegar em R$ 1.800 e eu gasto toda semana, eu vou lá acompanhando que ela eu gasto 400, na outra ela vai ter que estar em 800, na outra 1.200, até chegar aqui nos 1.800, vamos supor. Então, o próprio cartão de crédito, nem vou entrar nesse limbo agora, que é muita informação, mas o próprio cartão de crédito dá para ser uma ferramenta de controle financeiro. É claro que depende do contexto, de como que a pessoa lida com crédito, com emoções, mas eu gosto de falar que ele pode ser nosso amigo, né? A gente pode transformar ele em nosso amigo. Esse gasto aqui também, se a pessoa gasta no débito, é mais visual ainda. Você tem lá R$ 1.800 na conta, ela vai diminuindo. Gastei R$ 400 na semana. Então, beleza, eu tenho o quê? 1.400 para gastar ainda no mês. E a gente vai, né, descendo isso até chegar ali no zero. Então, fica bem visual. A última categoria aqui, gente, são os sazonais, tá? Então, que é aquilo que eu já expliquei bastante. Então, aqui eu já até coloquei aqui algumas opções que a gente tem. Por exemplo, presentes, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de presentear, né? Tem gente que não é muito de comprar presente, talvez aí nem precisa colocar aqui, mas tem muitas pessoas que às vezes gastam dinheiro considerável com presentes, principalmente no Natal. Então, já pode. Se você é uma pessoa que gasta muito no Natal, pode até colocar aqui um sazonal, Natal. E coloca aqui o valor que você gasta de sazonal. Então, eu gasto de presente, eu gosto de dar presente para o meu marido, eu gosto de dar presente para minha mãe, para minha sogra. Então, vê aí, vamos ver quanto é que você está gastando no ano de presente? Isso aqui é engraçado, eu já peguei cliente que gosta de dar presente, quando a gente foi começar a somar o quanto que a pessoa gastava de presente no ano, assim, ela ficou horrorizada, porque ela não tinha essa noção, quando somou tudo que ela viu. Então, assim, Thalia, eu quero gastar tudo isso com presente, não tem problema, gente. A gente gasta o dinheiro da forma que a gente achar melhor, né? A Adri falou isso muito bem no início do nosso encontro, que o dinheiro é para trazer essa liberdade, da gente fazer, né, como a gente quer. Então, assim, você pode gastar como você quiser, mas a ideia é que você saiba como é que você está gastando. Você está gastando R$ 5.000 de presente, tá tudo bem?
Tá tudo bem, então beleza, vamos seguir. Só para você ter essa ideia que você está gastando com presentes X reais. Então, aqui a gente coloca presentes, roupa, sapato, geralmente, né, a não ser que a gente tenha alguma coisa com consumismo, né, às vezes a gente está lidando com um caso de, todo mês eu realmente preciso comprar muita roupa, alguma coisa assim nesse sentido, a gente geralmente coloca em sazonais, tá? Roupa, sapato, vestuário no geral, maquiagem, esses gastos, assim, a gente geralmente coloca nos sazonais. E aí, aqui nos sazonais, a gente coloca anual. Então, isso talvez vai ser um pouquinho difícil de ter essa visualização. Então, você pode ir somando, do tipo, eu gasto a cada 3 meses R$ 300 de maquiagem. Eu vou até botar aqui esse exemplo, para a gente ver. Então, a cada 3 meses, eu gasto R$ 300 de maquiagem. Então, se eu gasto R$ 300 de maquiagem a cada 3 meses, são 4 vezes no ano. Então, R$ 1.200 por ano eu pago de maquiagem. Aqui, gente, ele já faz uma conta, ele soma tudo de sazonais que você tem e divide por 12 por mês. De novo, pode fazer isso no papel tranquilamente, só que aí você vai fazer na calculadora lá, pega o valor total aqui, soma tudo, valor total, divide por 12, vai ser o valor mensal que você teria que ter aqui. Esse valor de sazonal aqui, gente, o que a gente faz no controle financeiro? A gente geralmente tenta guardar esse valor, tá? Então, a gente é claro que a gente vai começando organizando as contas, nem sempre nos primeiros meses consegue já começar a guardar esse valor de sazonal. Mas a gente tenta guardar esse valor de sazonal para que quando chega, esse mês eu tenho que pagar a maquiagem, eu já tenho aquele valor lá referente, né? Ou o valor que eu já estou ali colocando no meu orçamento, que eu posso usar para pagar, ou o valor que está guardado. Então, a gente começa a lidar melhor com esses gastos sazonais, que geralmente é um atropelo ali na nossa vida financeira. Então, a ideia do sazonal é trazer essa clareza de quanto que você tem de sazonais no ano, quanto que você já pode ir guardando, ou então, por exemplo, eu uso o 13º para pagar algumas coisas, então eu já sei que o meu 13º está comprometido. Eu não posso ficar aqui tomando decisão, não, o 13º eu vou fazer isso, isso e isso. O que acontece, gente, acontece muito isso no final do ano. A gente começa a contar com o 13º para tudo, né? Tudo é o 13º. Não, mas é porque quando o 13º sair, quando o bichinho sai, não dá para fazer nada, porque assim, já estava todo comprometido. Tem gente que adianta o 13º e esquece, acha que vai receber lá o valor, aí já tinha feito adiantamento de empréstimo, 13º. Então, tem essa questão aí, então tem que ter cuidado com isso, tá? Então, aqui é para trazer essa clareza para vocês e assim que possível, assim que der, encaixando esse valor de sazonais dentro do orçamento para ir guardando ele ou pagando a conta daquele mês que já vai estar lá contando no orçamento, tá? Aqui é a margem que eu falei, então aqui eu já pego um cálculo em cima dos gastos fixos, variáveis, sazonais, eu jogo uma margem aqui. Deixei aqui de 15%, por enquanto. Só deixando de referência aqui esses valores, eu coloquei aqui o valor de cartão de crédito que essa cliente tinha, que era de 1.600. No dia que a gente estava fazendo a fotografia, eu perguntei para ela, qual o valor de cartão de crédito que você tá, da fatura? Porque, às vezes, é legal de você entender qual o valor total da fatura para ver se tá ficando aqui compatível. Porque se você gasta tudo nos variáveis e a sua fatura é 1.600 e aqui está dando só 1.000, talvez tenha alguma coisa errada. Aqui no caso está dando 1.800, então a gente viu que acho que a gente está indo super bem aqui na nossa coisa. Acho que pode ser que um mês você gasta um pouquinho mais, um mês um pouquinho menos, mas deve estar dentro aqui do que você gasta realmente de cartão de crédito, tá? E ela tinha um valor de alimentação e refeição. Como alimentação e refeição é um cartão que você só consegue comprar alimento, refeição mesmo, eu geralmente não coloco aqui na fotografia financeira, mas vocês podem colocar, por exemplo, aqui o cartão, vou botar aqui VR, 1.500, e colocar aqui, despesa fixa, VR, 1.500, que vai ficar a mesma coisa. Tem gente que gosta, tem alguns clientes que gostam de colocar assim, porque para ele fica mais visual de entender o quanto que ele está gastando de refeição. Porque às vezes a pessoa gasta 1.500 aqui no cartão e gasta mais 500 aqui, vamos supor, de refeição. Então, ele quer ter essa noção de, olha, eu já estou gastando, na verdade, no total eu gasto 2, né? Porque eu não estou gastando só 500 do cartão, eu já tenho 1.500 no meu cartão refeição aqui. Então, como ficar... Aqui não tem regra, gente, é o que ficar mais visual para vocês, que trazer mais consciência financeira, tá? Então, aqui, por fim, a gente tem um quadrinho resumo, que é basicamente o confronto desses números, né? Então, a gente tem o valor total de entrada, que é 7.391. Aliás, eu vou tirar o VR aqui. Vou deixar sem.
Vamos lá. Valor total de entrada, 5.891. Dívidas, 994,77. Despesas fixas, 2.284,20. Variáveis, em média, 1.809,28. Sazonais, em média, mensal, 323. A margem, 662,48. E entrada menos saída está ficando menos 182. Gente, pode acontecer de tudo quando você faz essa fotografia financeira aqui, né? E aí, assim, você, como lida com o seu dinheiro, por mais que você, às vezes, não tá ali fazendo todo o controle financeiro, você vai conseguir entender se você tá indo no caminho certo ou se talvez os números estão muito longe ainda da realidade. Por exemplo, esta pessoa aqui, que está dando negativo 182, qual que é a realidade dela, geralmente? Ela é uma pessoa que está ali, geralmente, sempre empatando o orçamento. Do tipo assim, não consegue guardar dinheiro, tem mês que falta, mas aí talvez sobrou um pouquinho do mês passado e ela complementou esse mês. Aí no outro mês, né, sobrou um pouquinho, tudo mais. Então, assim, ela tá ali meio que encaixando, mas não está sobrando também para fazer muita coisa, para ficar fazendo projetos, para guardar para reserva, para investir. Então, é uma pessoa que está meio que empatando ali, geralmente, e às vezes pode até ser que tem algum mês que feche realmente no negativo ali, às vezes cheque especial, tem que pegar emprestado, alguma coisa assim. Então, aqui já é um indício de, vamos atentar para aqui, o que a gente pode talvez mudar, porque na fotografia financeira, a primeira coisa aqui, então, vamos lá, para a questão de parcela que cabe, né? Respondendo essa pergunta. Aqui, gente, se a gente for olhar, não tá parcela nenhuma, certo? Porque está negativo o valor. Então, a primeira coisa que a gente faz é, se a fotografia financeira der negativa ou empatar no 0 a 0 aqui, já com o seu custo de vida atual, é a gente pensar onde a gente pode mexer para fazer uma parcela caber aqui. Ah, é aumentando a minha renda? Pode ser. Não sei, depende do seu contexto. É reduzindo o custo de vida? Pode ser também, não sei, depende do contexto. Tem gente que não tem mais para onde enxugar. Às vezes é só realmente ou aumentar a renda ou realmente ali naquele momento não tem o que fazer. Às vezes não, às vezes tem. Nesse caso aqui dela, por exemplo, ela era solteira, eu peguei essa casa dessa cliente, daria até para a gente talvez dar uma enxugada nesse custo variável dela, talvez esse custo de vida aqui fixo, né? Mudar de local. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, de como é que eu vou fazer para encaixar um valor para que essa fotografia financeira aqui fique positiva, tá? Então, vamos supor aqui que no caso dela, a gente diminui esse aluguel para 800 e o condomínio passa a ser 200, novo local que ela está morando. A gente passa a ter um fluxo financeiro aqui, ó, de R$ 672 no mês. Tá? Já contando com sazonais, já contando com margem, que é importantíssimo esses dois estarem lá no planejamento, tá, gente? Para quando o mês que for lá o gás acabar, você não precisar deixar a parcela do acordo que você fez em aberto, porque o gás acabou, tá? Aqui já nos sazonais. Então, assim, antes de fazer negociação de dívida, de qualquer coisa, a gente já tem que pensar nesses números, porque o que acontece muito, principalmente quando tem esse esferão de incentivo, de negociação, é muito bom esse esferão, sim, mas às vezes a gente fica muito empolgada, eu quero limpar meu nome, vai lá e faz, e não ver isso antes, né? De, olha, eu realmente nem vi se essa parcela dava realmente para eu pagar sempre, se não dava. Principalmente se for num mês que você tá, às vezes, não gastou tanto, né? Aquele mês assim, nossa, tá sobrando dinheiro, dá sim para fazer. Mas a ideia é o quê? Projetar isso, né? E aí que a gente vem para a nossa próxima ferramenta, tá? Yara, você quer fazer uma pergunta? Acho que ela levantou a mãozinha aí. Se quiser, pode fazer, gente. Pode até aproveitar para tomar água, quem quiser perguntar. Se quiser, só abrir o microfone, pode falar. Não, acho que Boa não. noite, Taíla. Boa noite, Adriana. Liana. Boa noite. Boa noite. Eu só fiquei aqui em dúvida, não sei se porque eu estava anotando coisa e me perdi. Essa margem que você falou aí de 15%, é uma margem que eu vou colocar todo mês em cima de qual conta que você botou essa margem? De qual valor? 15% em cima de quê? Tá, vou colocar aqui no Excel e te responder, tá? Qualquer coisa você pergunta de novo se não entender. Esse valor de margem é um valor que é interessante, sim, você ter ele mensal, tá? Você vai calcular ele uma vez só aqui na fotografia financeira. Você não precisa ficar mudando ele todo mês. Colocou lá, cheguei aqui no meu valor de margem que é 550. Beleza, 550, coloca lá todo mês. Como é que eu cheguei nesse 550? Eu fiz a soma aqui do valor
das despesas fixas, mais as despesas variáveis por mês, mais as despesas sazonais por mês. R$ 3.673,52. E aqui eu joguei 15% em cima dele. Então, peraí. 15%. 551,02. Então, esse valor aqui, quando eu passar agora para o fluxo de caixa, eu acho que fica bem visual isso aqui. Esse valor aqui eu vou lançar todo mês no meu orçamento, como se fosse realmente uma conta que eu tenho para pagar. Então, vamos supor que no mês de abril, já estou projetando aqui meu mês de abril, fui lá, coloquei despesas fixas, coloquei meu cartão de crédito, que vai ser R$ 1.800, que é minhas despesas variáveis, coloquei minhas despesas sazonais 323. Se eu não gastar nesse mês, eu já guardo para comprar alguma coisa no próximo, quando chegar a despesa sazonal, que eu estou esperando. E eu coloco também uma margem de 550 no orçamento. Detalhe, eu sei que muitas vezes não dá para encaixar uma margem já de 550. Mas eu quero que, planejando para frente, a gente vai encaixar em algum mês quando der. Então, assim, esse mês não dá para encaixar uma mais de 100, coloca mais de 100. Vai aumentando conforme os meses vão passando, às vezes vai pagando conta, vai saindo do orçamento, aumentei minha renda. Então, a ideia às vezes eu sei que de início, talvez, por isso que eu gosto da consultoria, eu falo que é muito personalizada, porque depende de cada cliente. Às vezes tem cliente que a gente, fez isso aqui, tudo mais, já implementou no primeiro mês, já está lá, fazendo caixinha de sazonal, fazendo caixinha de margem, beleza. Tem cliente que às vezes não, ele chegou num momento endividado, não consegue fazer caixinha de margem ainda, de sazonal, mas a gente tem que ter esses números de referência para quando ter, como fazer, tá? E aqui no fluxo de caixa pessoal, que é a segunda ferramenta que eu quero trazer para vocês, é uma ferramenta de projeção, gente. Essa ferramenta aqui também é muito importante para entender qual é a parcela que cabe, tá? No orçamento. Então, a gente vai pegar um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É o que entra e o que sai ali no mês, da pessoa, ou da empresa, ou o que for, né? Então, a gente está vendo aqui o que entra e o que sai dessa cliente aqui, por exemplo. Então, eu estou pegando aqui janeiro, mas a gente poderia começar do mês de março tranquilamente. Acho que eu vou até fazer aqui agora, botar março aqui. Vou botar a coluna, vou botar 0 aqui, só para vocês terem uma noção que dá para a gente fazer do mês que der certo aqui. Então, assim, saldo inicial do mês. Estou projetando isso aqui. Então, eu vou colocar... Aliás, vou projetar até a partir de abril. Vou projetar aqui a partir de abril. Que a gente está projetando para frente. Então, eu quero saber a partir de abril. Vou supor aqui que minha conta esse mês vai fechar zerado, vou conseguir pagar tudo, fechei no 0 a 0, beleza. Saldo inicial 0. Recebi aqui meu salário, meu auxílio home office, 150. Peguei aqui todas as saídas que eu tenho, tá? Já coloquei até um valor aqui de projetos, Thalia, porque eu estou querendo fazer uma reserva de emergência, tá? Então, aqui você já pode colocar projetos é saída, gente. Por quê? Você vai tirar esse dinheiro para guardar em algum canto, para investir, né? A Adri vai ensinar aí como é que vocês investem. Então, vai ser uma saída ali do seu orçamento como um todo, né? Então, vou botar aqui uma reserva de emergência, R$300. As parcelas de empréstimo, vem aqui também a saída. As despesas fixas, que a gente colocou lá tudo, tá aqui, ó, despesas fixas. Vou até botar uma corzinha aqui para ficar melhor para vocês verem. Aqui eu peguei o variável que eu gasto no cartão de crédito, trouxe o valor total para cá, para projetar. Posso trazer por semana também, mas eu teria que colocar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, né? Mas aí eu peguei e coloquei aqui por mês. Como é uma projeção, a gente quer entender o que vai ali, como é que vai ser mais ou menos os próximos meses, não tem necessidade de olhar ali por semana, mas no controle financeiro ali do dia a dia, é legal de olhar por semana, tá? Trouxe aqui o valor dos sazonais, né, que acho que já tá até... Eu coloquei algumas contas a mais, né, ficou maquiagem aqui, vou atualizar lá, 323. Vou colocar aqui 323. Tudo isso aqui, gente, dá para fazer no papel, tá? Quero que vocês saibam disso, vou repetir, porque às vezes a gente não gosta de planilha, e aí já dá aquela coisa assim, que finanças não é para mim, que não sei o quê, nada disso, tá? Então, isso aqui, ó, eu tô fazendo aqui, copiando, colando, mas dá para escrever no papel, dá para fazer as contas tranquilamente. Coloquei até negativo aqui, assim, porque ele é saída, mas às vezes no papel nem precisa ter essa precisão. Você já está discriminando a saída, escreveu um número, depois é só diminuir do valor lá que você está recebendo. Eu vou
apagar esse aqui por enquanto, já a gente fala dele, celular. A gente vai começar a pensar na parcela que cabe também, tá? Coloquei aqui sazonais, coloquei aqui margem. Foi o que eu falei para vocês, ó, sazonais, margem. Vou pegar aquela margem lá de 551 que a gente tinha visto. Então, aqui, ó, 551, margem 323, 551, você está vendo aqui o que é esse saldo final. O saldo final é, eu pego quanto minha conta iniciou, quanto que a minha conta iniciou, aqui é uma formulazinha, mas se você for fazer uma calculadora é isso, tá? Quanto a minha conta iniciou, então, minha conta iniciou zerada. Eu tive de entrada aqui positivo 6 mil, mais ou menos, aproximadamente 6 mil reais, e eu tive de saída tudo isso aqui. Então, a minha conta vai fechar 370,62, né? Menos 370,62. Aqui, o que é entrada menos saídas? Eu não estou considerando saldo inicial. Eu estou considerando só o quanto eu recebi e quanto eu, de fato, tive de saídas. Qual que é a diferença desses dois? Né? Porque, às vezes, vai ter mês que você tem dinheiro em conta, que veio para esse mês. Então, às vezes, sobrou lá 200, 300. Se tiver sobrado, vamos supor que sobrou aqui 300. Eu coloco aqui. Então, ó, tá vendo que agora deu diferente? Porque eu tinha dinheiro em conta, aqui agora ficou menos 70 só. Mas se a gente for olhar o quanto você tinha naquele mês de entrada, de salário, enfim, do que você está tendo de entrada, contra as despesas, você estava negativo 370, mas na conta ficou só 70, porque você tinha um dinheiro aí guardado no mês passado, e às vezes acontece isso. Principalmente quem trabalha, às vezes, como autônomo, que a entrada ali é mais variável e não faz ali diferença ainda muito de autônomo PJ, PF, que aí tem mês que ganha mais, aí sobe um pouco para outro mês, aí no outro mês ganha menos, e aí às vezes fica isso, e às vezes você não consegue visualizar muito bem como é que está o seu mês mesmo de entrada, menos saídas, tá? Por que esse fluxo é importante? Gente, a gente projeta o ano, né? Ali o ano, os meses, se quiser projetar 3 meses, né? Não precisa ser uma regra, tem que projetar o ano inteiro. Não, projeta às vezes 2, 3 meses. Começa pequeno, gente. Começa projetando o próximo mês né, os 2 próximos meses, os 3 próximos meses, para você entendendo isso. Por que isso aqui é importante? Tomada de decisão, né? Então, a gente vai entender aqui, por exemplo, aqui está negativo. Mas se eu gastar, talvez, 1.500 ao invés de 1.800, essa é a única vantagem que eu falo do Excel, porque o Excel você pode digitar aqui e fazer as contas, fica um pouco mais rápido. Mas no papel também dá certo, você pode fazer na calculadora sem nenhum problema. Então, aqui, coloquei aqui, ó, 1.500. E aqui, beleza, 1.500. Então, comecei a fechar positivo aqui, saldo final, tá? Saldo final ficou positivo, que eu tinha dinheiro em conta, mas a entrada menos saída ainda está negativa, então tenho que mexer alguma coisa. Detalhe importante, ó. O saldo final de um mês vai ser sempre o saldo inicial do próximo, certo? Então, se eu tenho uma conta bancária lá na Caixa, por exemplo, eu fechei com menos 60 reais, quando entrar meu dinheiro, deixa eu ver se tá certo. Tá. Quando entrar o meu dinheiro, ele já vai comer aquele menos 60 reais. Então, ele vai aqui, ó, por exemplo, deixa eu botar aqui de novo 1.800, vamos supor que esse mês eu gastei 1.800 de fato. Aqui fechou o saldo final menos 60. Aqui já vem para cá, o menos 60 no mês que vem, tá? Então, o fluxo de caixa tem esse saldo inicial e saldo final. Mas só de você já fazer entrada menos saída já vai ser ótimo, tá? Isso aqui pode ser um segundo passo aí, uma coisa mais avançada. Então, entrada menos saída você vai conseguir já entender muito bem o que está acontecendo no seu mês. Então, aqui você começa a pensar em coisa que você pode fazer. Será que eu consigo diminuir meus variáveis de 1.500? Será que eu consigo mudar? E aí eu começo a pagar um aluguel agora de 1.000 e um condomínio. Peraí, aqui. De 1.000, e aí agora um condomínio de 300? Será que. Então, assim. Olha só, agora eu consegui um saldo final de 681 e entrada menos saída. Então, no meu mês, vou até zerar aqui esse saldo inicial, só para a gente ficar bem certinho. No meu mês, eu tive uma sobra de 380 reais, já contando que eu estou jogando 300 reais para reserva aqui. Então, será que agora eu consigo comprar um celular parcelado e a parcela for 400? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar faltando aqui 18 reais. Então, talvez eu teria que economizar um pouco mais aqui nos variáveis, ou então na minha água, na minha luz.
para não ficar tão apertado assim, né? E a gente está contando com essa margem aqui já. Então, se acontece algum imprevisto, temos margem para cobrir o orçamento. Então, é importante, gente, aqui, essa ferramenta, acho que a fotografia financeira é o primeiro passo para você ter a noção de como é que está a sua vida. Depois é fluxo de caixa, para você entender assim, olha, como é que eu faço aqui para caber uma parcela? Então, vamos supor que é uma parcela de dívida, uma renegociação. Vai caber essa renegociação no orçamento? Vamos supor que o banco está te oferecendo uma renegociação de R$800. E é todos os meses. Ou então uma parcela de um carro, de um financiamento. Tá faltando 418 aqui no mês. Gente, o que é muito comum? Isso aqui é assim, comum demais. O que a gente tende a fazer? Ah, mas se eu tirar a margem, fica positivo. Conselho de amiga e planejadora. Não faça isso, gente. Vai dar ruim em algum mês. Porque é a regra das finanças. Imprevistos acontecem. A gente só não sabe qual o imprevisto que vai ter. Então, assim, talvez... Ah, beleza, tá ali, eu fiz isso, zerei. Talvez você consiga pagar 3 meses seguidos. Quando foi aqui no 4º mês, o carro quebrou. Ou então, sei lá, o chuveiro queimou, tem que trocar toda a fiação, que não sei o quê. E aí começa o ciclo de novo de endividamento, tá? Então, assim, para a gente quebrar de vez mesmo a bola de neve do ciclo de endividamento, a gente tem que olhar, tem que ter esse olhar aguçado de não, agora não dá. Então, é melhor eu ficar mais um pouco aqui ainda, esperando até eu conseguir encaixar essa parcela, e eu sei que quando eu encaixar essa parcela, eu não vou deixar de pagar. Vai estar dentro aqui organizado. Então, a parcela a gente tem que caber. E essa margem aqui, ela é importante, tá? Então, assim, fiquei doente. Porque, assim, aí você pagou 5 parcelas, foi lá e quebrou o acordo. Foi meio que jogar 5 parcelas no lixo do seu dinheiro. Porque o banco vai cobrar mais juros, mais taxas, mais coisa. Então, assim, a parcela tem que estar muito bem encaixada aqui. Outra coisa também que é comum, tá, gente? Diminuir muito os variáveis. Tem que ter cuidado com isso. A gente precisa viver. Então, às vezes, você vai virar aquele viés de otimismo excessivo de não, eu consigo viver com R$400 no mês. Não consegue, tá? A não ser que você estiver morando no interior, porque, assim, morando em cidade capital, você não vai conseguir viver com R$400 no mês. Então, a gente tem que ter cuidado com esse viés de otimismo excessivo, tá? Então, assim, eu vou diminuir os variáveis. Então, faz o seguinte, vamos primeiro fazer um mês de você fazendo esses variáveis que você está pensando, aí você assume essa parcela que você acha que vai conseguir, 1 mês, 2 meses. Thalia, eu consegui fazer 2 meses aqui, eu acho que foi tranquilo, deu certo, aí beleza, tá? Mas eu já fiz teste com o cliente assim, e aí ele falou assim, realmente, não consigo viver com esse valor. Então, assim, tem que ter esse cuidado. A gente tem esse viés de otimismo excessivo com os variáveis e com a margem, né? A margem, principalmente, porque a gente não tem esse costume de colocar margem em planejamento, em orçamento. Então, a gente quer tirar ela, tipo, não, para que a gente quer essa margem aqui? Não, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí, gente, para dar tudo certo tem que ter um plano, né? Pelo menos. E olha lá que o plano eu já falei que não é ali, vai ser dessa forma. Então, aqui a margem é uma forma da gente garantir que, mesmo que aconteça um imprevisto, provavelmente você vai conseguir ainda pagar a parcela, né? Então, a gente está tentando garantir isso, mesmo que a vida seja o zigue-zague que ela é, tá? A terceira ferramenta, gente, eu vou passar aqui para ela, mas se vocês tiverem dúvida do fluxo de caixa, coisa assim, vocês podem falar. Ela é um complemento dessas duas. E aí vai depender muito também até da quantidade de dívida, do tipo de dívida que você tem, se faz sentido fazer ela ou não faz, tá? É uma tabulação de dívidas. Aqui eu dei um exemplo, mas vocês podem estar fazendo também no papel e da forma que vocês acharem melhor. O que precisa ter nessa tabulação de dívidas para vocês terem uma informação clara e trazer conhecimento para vocês, né? A dívida que você tem, então o nome ali, eu empresto no bebê. Taxa de juros é legal de ter também, que traz uma referência aqui para tomar de decisão futura, tá? Mas no primeiro momento não é a informação mais crucial que a gente quer, mas é uma coisa que depois tem que correr atrás aí para saber qual é a taxa de juros desse empréstimo. Valor para quitação naquele momento. Então, quanto eu estou devendo aqui esse empréstimo? E se eu for quitar hoje, qual é o valor que eu quito? Então, até deixei uns exemplos aqui. Então, o valor desse empréstimo aqui era 7 mil. Se a pessoa fosse quitar naquele momento lá que a gente estava fazendo um exemplo, 5.827.
Outro empréstimo, total parcelado, é o total de que você pegou de parcela. Então, aqui, ó, eram 54 parcelas que ela tinha para pagar ainda, e o valor era 133 parcelas. Então, o total parcelado é 7.204. Mas se ela quitasse à vista, pegasse e quitasse à vista, ela tinha esse desconto, né? Que é esse adiantamento das parcelas que você tem esse desconto. Aqui, a mesma coisa. Então, você só vai repetir informação. E aqui, quantidade de parcelas que você tem para apagar ainda. Então, vamos supor que esse empréstimo aqui foi 60 parcelas. Você já pagou 6. Falta o quê? 54. Então, você vai colocar a quantidade de parcelas a pagar que você tem, tá? O valor da parcela que você precisa. Então, o valor que você precisa pagar todo mês. Então, eu pago 133, eu pago 607, pago 254, você vai colocando aqui. O que vai ser visual isso aqui? O valor da parcela total que você está pagando no mês. Qual o tanto de parcela que você paga? Porque, às vezes, acontece muito isso. A gente paga uma parcela de R$100 aqui, paga uma parcela de 200, aí pagou de 300 ali. Aí, quando vai somar tudo, já está dando mais de R$2.000. Né? Então, importante entender quanto que eu pago de parcela no mês total. Você vai somar aqui, ó, o valor total da parcela, soma aqui quanto você paga. Quanto que eu peguei de empréstimo, gente? Isso aqui, às vezes, assim, dói. A parte de dívidas, às vezes, é muito ligado com a emoção, traz muitas coisas. Às vezes é um sentimento ali de vergonha, um sentimento de, nossa, como é que eu vou lidar com isso aqui? Mas é importante demais olhar para esses números, gente, porque se não olhar, cada vez mais a bola de neve só vai crescendo, né? Então a gente tem que tirar um momento, respirar fundo, às vezes contar com ajuda externa e olhar para isso aqui. Então, total parcelado é o total de valor que você teria para pagar ali de parcelas ainda. Então, aqui, ó, R$50.000, né? No caso aqui. E o valor para quitação é o valor que, se você tivesse um dinheiro para pagar isso aqui à vista, você pagaria por R$39.249. Essa tabela aqui ela é muito importante para uma outra estratégia, não outra estratégia, mas assim, outras formas que a gente tem de ir começando a quitar dívida. Por exemplo, às vezes eu tenho um carro e eu posso me desfazer dele, eu quero me desfazer para quitar todas essas dívidas que eu tenho e tudo mais. Será que dá? Porque, gente, às vezes a gente faz, isso é real, tá? Às vezes a pessoa vai lá, vende o carro, quando vai ver, nem dá para pagar tudo. Aí se desfez de um bem que nem dá para pagar tudo, ainda fica com parcela, e aí às vezes alivia 2, 3 meses, depois a bola de neve começa a crescer de novo, porque aí ficou alguma parcela que tinha que pagar e não está dando certo, enfim. Então, é muito importante, assim, antes de tomar uma decisão, quando a gente está falando principalmente em caso de dívida, ou até de adquirir um bem financiado, que faz muito sentido, às vezes, adquirir, né? Eu gosto de falar que é uma forma legal de você ter um bem, né? Legal que eu falo assim, olha, é uma ferramenta que está aí, que a gente pode utilizar, principalmente para quem ali não tem baixa renda, classe média, vamos dizer assim, que você pode ter uma ferramenta de crédito ao seu favor para você adquirir patrimônio. Mas isso não quer dizer que você tenha que fazer de qualquer jeito, que você tenha que ir lá e só pegar. Então, é o que a gente chama de endividamento saudável, né? É um endividamento que foi planejado. Eu planejei aquela parcela, eu sei que ela acaba no meu orçamento, eu sei que eu vou conseguir pagar provavelmente, né? Estou botando margem, estou botando sazonais aqui. Então, é uma forma de ter uma dívida para adquirir patrimônio, mas que é planejada, que é dentro da sua capacidade de renda. E na renegociação, a mesma coisa, né? Eu vou vender uma casa, eu vou vender um bem para quitar isso aqui. Ou, por exemplo, eu tenho ainda, eu às vezes estou pagando isso aqui normal, e eu tenho um consignado que eu posso pegar de 50 mil com uma taxa interessante, às vezes está uma taxa aqui mediana, que vai ficar uma parcela menor do que isso aqui. Então, às vezes, compensa eu quitar todos esses empréstimos e ficar com um empréstimo só. Então, aí a gente entra em muitos detalhes. Aí depende de contexto, a gente vai analisando, né? Então, assim, não tome uma decisão muito abrupta, precipitada. Analise todos os detalhes, converse com quem você puder conversar sobre isso, porque tem várias estratégias que dá para você ir seguindo e tentar analisar o cenário macro, né? Sair um pouco ali a gente às vezes fica muito assim e um olhar mais 360 ali das finanças, de olha, eu tenho essa possibilidade de empréstimo, será que compensa mesmo? Será que não? Né? Às vezes pode ser que a parcela vai ficar muito maior, tá, do que essa daqui.
né? Então, assim, ó, total aqui 994. Será que se eu pegar um empréstimo vai ficar maior que essa? Aí, às vezes, não compensa. No meu fluxo de caixa não cabe, talvez. Então, essas 3 ferramentas, vocês usando elas juntas, vai ser, assim, sensacional. Vocês já vão conseguir ter muita noção de o que eu posso fazer, como é que eu posso seguir, né? E eu acho que, assim, a tabulação de dívidas, ela é importante nesse sentido, quando a gente está falando principalmente de renegociação também. Ah, eu vou renegociar isso aqui. Eu pagava X, agora eu pago tanto, né? Eu vou pegar isso aqui, vou quitar. Então, quando a gente está fazendo essa tabulação, a gente tem que pegar o máximo de informação possível, e isso nem sempre é rápido, por isso que eu estou falando para vocês. Tem que ser um processo ali que você vai, vou com calma aqui, porque às vezes a gente já está na situação e a gente quer, vamos resolver, vamos respirar, vamos indo com calma, analisar os números, e aí, à medida que conseguir, a gente vai, né, a gente vai resolvendo isso na melhor maneira possível, mas sempre visando, gente, eu sempre gosto disso, assim, sempre visando não voltar para esse ciclo. Porque geralmente é um ciclo de endividamento. Você consegue ali um alívio de alguns meses, depois volta de novo. Então, às vezes, não voltar para isso requer mudanças de hábito, requer mudança de estratégia, né? Às vezes você já tentou de uma forma a vida inteira. Vamos tentar de uma forma diferente, então, agora, para ver se vai dar certo? Então, essa quebra desse ciclo de endividamento, ela é difícil, mas ela é possível, tá? Meninas, perguntas. Eu vou voltar para a apresentação só para a gente finalizar, tá, Adri? Se você também tiver alguma pergunta, quiser fazer, pode fazer. Bom, Mira, se alguém quiser, coloca no chat, ou então abre o microfone aí, fiquem à vontade. Isso, que eu vou voltar aqui só para a gente finalizar. Cadê a apresentação? Quem estiver assistindo a gravação, se quiser também pode colocar no comentário alguma dúvida, que aí eu passo para a Thalia depois. Isso. Vocês comentem aqui no vídeo, eu passo para ela. Quem estiver vendo a gravação depois, não pôde participar ao vivo, sempre tem as meninas que não podem participar ao vivo. Deixa eu só... Cadê minha... Acho que aqui foi. Pronto. Ó, aqui, gente, é só a conceitualização das outras 2 ferramentas lá que eu já passei para vocês. Então, tabulação de dívidas e fluxo de caixa projetado. Essa tabulação de dívidas aqui, eu acho que ela é um pouco, talvez um pouquinho mais complicada, porque às vezes envolve alguns dados ali que não é muito do comum do dia a dia, mas então, assim, eu acho que só com a fotografia, o fluxo de caixa projetado já ajuda bastante. A tabulação de dívidas eu recomendo que faça, principalmente para entender ali o valor total de parcela que você paga no mês. Eu acho que mesmo que às vezes não consiga pegar dados de taxa, coisas assim, acho importante fazer essa parte para entender esse valor que você paga ali no mês, tá bom? O fluxo de caixa projetado, só um resuminho aqui, ele vai ser uma ferramenta para planejar e visualizar os meses futuros. Então, isso que a gente estava falando, que eu estava falando no início, olhar para frente. Planejamento é olhar para frente. É isso que vocês têm que fazer. Assim, ó, eu vou programar minha. Gente, às vezes pode começar pequena, ali eu trouxe um ano. Vamos começar a programar na próxima semana? Já tá, já estamos aqui no avanço. Então, como é que vai ser a próxima semana? Como é que eu vou gastar? Né? Como é que vai ser meu próximo mês? Então, às vezes a gente pensa muito, eu quero. A gente já quer começar dando um super passo, né? Tipo, quero começar planejando meus próximos 2 anos. Calma. Vamos planejar a próxima semana? Pegar esse hábito. O legal também, eu gosto de trazer em semanas o planejamento, o controle financeiro, porque eu falo que tem mais espaço da gente treinar. Então, assim, se a gente planeja um mês, a gente só tem 12 chances de planejar ali. Se a gente planeja ano, é só uma vez, né? Então, então, uma vez por ano você vai ter aquele planejamento anual. Quando a gente planeja por semana, você tem o quê? 52 semanas. Então, é um treino a mais. Essa semana aqui deu errado. Beleza, vamos ajustar, bora para a próxima. Vamos planejar de novo. Então, você treina mais vezes. Quanto mais você treinar, gente, mais é treino. Tudo é treino. Então, tipo, a gente passou, às vezes, esses dias mesmo eu estava com uma cliente que ela já tem 55 anos. E a gente está vendo essa coisa de endividamento, corrigindo, e às vezes dá aquela, né, tipo, às vezes com a terceira reunião de consultoria já quer estar tudo resolvido. Eu falo,
você está 55 anos fazendo desse jeito. Vai demorar um pouquinho para a gente mudar isso, mas dá. Só que é uns passinhos ali de movimentos de formiguinha que a gente vai fazendo, mas que vocês já vão vendo ali diferença significativa. Então, o importante é começar. Ah, não deu certo agora. Vai de novo. Vai de novo até o momento que isso vai fluindo de forma mais automática, tá? E ele pode ser usado, se a gente, o fluxo de caixa, aquele fluxo de caixa lá, dá para usar como controle financeiro, principalmente se o seu custo de vida, se a sua ali a sua estrutura financeira é uma estrutura financeira mais simples, tem poucas contas, o gasto variável também é só um cartão de crédito, usa ali só, dá até para usar como controle financeiro, tá? Mas sempre atento nisso de pensar para frente. E o que eu estava falando é que é importante considerar saldo final, inicial, mas pode às vezes começar só tirando a entrada menos saída e depois ir acrescentando esses outros dados. E outra coisa também que às vezes é legal, e aí pode ser também assim uma coisa mais avançada, à medida que vocês forem pegando melhor a ferramenta, vocês, às vezes, por exemplo, tem lá no mês de julho, tá ali, eu recebo uma participação nos lucros da empresa. Já coloca lá no fluxo, mês de julho, na verdade, não é 6 mil que eu recebo 16. Então, porque aí a gente começa a enxergar, por exemplo, esse mês aqui talvez dá para encaixar aquela viagem que eu queria. Esse mês aqui já não dá, porque está muito curto. Então, planejamento, gente, olhar para frente e ver ali, começar a pensar mais estratégico, tá? Então, às vezes a mesma coisa é o contrário, aquela coisa que a gente estava falando das despesas sazonais. Você já tem que pensar, talvez janeiro não vai ser suficiente a caixinha, talvez eu vou ter que ter um valor a mais ali para aportar desses sazonais, já vou colocar aqui mais R$1.000 de gastos. Então, isso aí eu gosto, é o plus, né, desse planejamento. Comece com o básico, vá aprimorando, tá bom? Eu deixei aqui, gente, um resuminho de tudo isso que eu falei. Eu gosto de deixar um resuminho no final, meio que para, tipo assim, se eu tiver que seguir aqui os passos que a Thalia falou, é mais ou menos isso aqui, né? Então, faça a sua fotografia financeira. Se ela não tiver positiva, contando com margens sazonais, não vamos excluir essas caixinhas, porque elas são importantes, tá? Se ela não tiver positiva, você vai mexer entradas e saídas na vida real. Isso aqui é importante também, que eu botei assim, na vida real, porque, gente, às vezes a gente vai lá na planilha e diminui. Não, meu custo de vida agora vai ser 1.000, vai ser 1.500. Vai lá e diminui, vai lá e mexe no aluguel. Eu vou ganhar mais, eu vou fazer renda extra de R$1.000, que não sei o quê. Na vida real, não mudou nada. Né? Às vezes a pessoa não fez nenhuma coisa de fato concreta na vida real, alguma ação na vida real. Então, a gente pega e pensa primeiro, isso aqui é factível? Você vai conseguir fazer isso? Testa, faz o teste. Estou conseguindo fazer. Então, beleza, agora a gente pode tomar a decisão em cima disso, porque tá dando certo. Então, pensar na vida real. Tem uma professora minha que fala, papel e planilha aceita tudo. A gente pode colocar lá o que a gente quiser que vai dar certo. Né? Então, a gente tem que pensar, vai dar certo na vida real? Eu vou conseguir realmente diminuir esse custo de vida, aumentar minha renda? Se der certo, aí beleza, a gente pode tomar decisão em cima disso. Fazer a tabulação de dívida e o fluxo de caixa projetado, né? Essas duas ferramentas aí. E aí você começa a analisar qual parcela você pode assumir sem comprometer ali seu orçamento. Então, sem ficar negativo, sem precisar excluir margem, tá? Sem cair no viés de otimismo excessivo, que é isso que eu estava comentando lá, que às vezes a gente vai lá e, não, eu não vou precisar dessa margem aqui, não. Vou lá e zero ela e assuma a parcela que consome esse valor, tá? Analisar o seu contexto, gente, isso aqui é muito importante, seu contexto, para que você facilite bons hábitos que vai te ajudar a ter mais prosperidade financeira e, às vezes, mau hábitos. Então, tipo, eu costumo pedir delivery todo dia. Então, às vezes, vamos tentar dar uma economizada nesse delivery? Vamos pensar o que a gente pode fazer aí no seu contexto para facilitar que você tenha comida mais fácil, mais barata, talvez até mais saudável, de melhor acesso, de mais fácil acesso. Então, a gente sempre lembra que o ser humano é extremamente preguiçoso. Isso aí é ciência, tá? Não é brincadeira, é ciência. A ciência está aí para provar. O nosso cérebro está a todo momento pensando em como economizar energia. Então, entre pedir um delivery, que você só com 2 cliques vai lá e pede, e fazer uma comida,
ele vai pedir o iFood. Então, a gente tem que tentar facilitar esse outro aqui, porque senão não dá para concorrer mesmo, não. E conte com a ajuda de um olhar externo e especializado. Às vezes, não tem... Thalia, não tem condição de pagar uma consultoria financeira. Mas, às vezes, só de você abrir com uma pessoa, né? Tipo assim, olha, chamar uma amiga, uma pessoa de fora, e me ajuda aqui. Vê se você acha que eu estou muito enviesado, que eu estou sendo muito otimista, mas já traz um olhar externo que não está envolto na situação. Claro que se seu olhar for especializado, for um planejador financeiro, um planejador, com certeza vai ter ainda mais melhorias, mas eu acho que a gente tem que também quebrar esse tabu um pouco de falar sobre dinheiro e comentar ali mais no dia a dia sobre isso, tá? Gente, é isso. Estou à disposição para responder dúvidas. Se alguém quiser comentar aqui, mandar no WhatsApp para a Adri também depois, não, então no chat, tá? E aqui eu deixei meus contatos, tá? Meu e-mail, meu WhatsApp. Esses daqui são meus 2 Instagrams, né? Esse aqui eu falo de planejamento financeiro. Esse aqui tá um pouco parado, mas já a gente vai começar a movimentar ele também. Então, é isso, gente. Foi um prazer, Adri. Muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha aí, trago alguma luz, né? Conhecimento para vocês aí também. Mas precisando, estou super disponível. Eu que agradeço esse conteúdo rico que você trouxe para a gente, tá? A Thaís até deixou uma mensagem aí no chat, Thalia, parabéns, a apresentação foi simples, apesar do tema ser espinhoso, muito bom mesmo, adorei o layout didático das tabelas. Eu tenho certeza que foi proveitoso para quem está aqui, quem acompanhou ao vivo e quem estiver vendo a gravação também. Deu para esclarecer muita coisa, e reforçando o que a Thalia falou, a gente tem o costume de procurar certos profissionais para nos ajudar para certas coisas. Por exemplo, a gente quer emagrecer, embora a gente saiba que tem que comer menos e gastar mais caloria, a gente vai ao nutricionista, procura um personal trainer para ajudar, porque sozinha às vezes a gente não consegue fazer algumas coisas. Para algumas pessoas é fácil fazer algumas coisas sozinha, tanto emagrecer como arrumar as contas, mas para outros não, precisa da ajuda de alguém mesmo pegando na mão. Exatamente. E essa é a função de um planejador financeiro, que é a profissão da Thalia também, né? Mais dela do que minha, que a minha é em segundo lugar, né? Uma segunda profissão. Então, aos pouquinhos, a gente vê a importância desse profissional também, que às vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinha sem um olhar especializado. Sim. E fica o convite aqui para outras apresentações. As com certeza. Da comunidade estão sempre abertas para você. Obrigada. Tá? E aí, depois do material que você puder disponibilizar, você me manda, que aí eu mando para as meninas. Pode deixar, amanhã eu vou mandar tudo para você, certinho. As meninas também tiver dúvida, pode mandar lá que amanhã eu respondo. E com certeza voltarei, porque tem muito assunto. Você vê que eu fui aqui muito por cima, mas dá para a gente ficar horas falando aqui sobre isso. É infinito. E aí, como eu falei para as meninas quando eu lancei a comunidade, eu falei, eu não domino todos, né? Eu domino algumas coisas, mas sozinha tem que trazer outras pessoas, e assim, só enriquece, né? Porque é muita coisa, muito assunto, muita coisa que as pessoas não têm nem noção, às vezes, né? O brasileiro, principalmente, assim, não tem noção, né? Tanto que a nossa realidade é de mais de 70% das famílias no Brasil numa situação de endividamento, né? Para ver o grau de importância. Então, muito obrigada, as portas estão abertas, com certeza você vai voltar, porque eu não vou deixar de te convidar. E aí esse vídeo vai ficar gravado, vou disponibilizar no canal do YouTube também, vocês podem divulgar, você também pode divulgar, e quem estiver vendo a gravação, se quiser deixar nos comentários aqui uma dúvida, eu vou passando para responder, tá bom? E em abril, mês que vem, a gente tem mais um encontro da sala de leitura, Dinheiro nos Livros. Em breve eu divulgo a data certinha, tá? Ainda não fechei, mas eu já divulguei lá no grupo o livro que a gente vai falar, que é A Riqueza da Vida Simples, para quem quiser ir lendo, tá? E acompanha aí no grupo de aviso na comunidade no WhatsApp. Um beijo para todas, um beijo de novo, tá? Muito obrigada. Beijo, viu? Um beijo, tchau. Menina. E até a próxima. Gratidão, maravilhosa palestra, adorei. Obrigada, tchau. Tchau.